Pode apagar essas luzes aqui, ficou legal. Essas luzes aqui, isso, ficou legal, ficou mais... Você não vai dormir não, né? Vocês me passaram confiança não, gente. Acende a luz de novo, tô brincando. Gente, Deus tem ministrado no meu coração, acho que pode colocar até no telão. Eles precisam saber. Desde a semana passada, o Espírito Santo estava ministrando sobre o meu coração sobre isso. Obrigado, Ivan. Sobre isso, que o manifestar de Deus através das nossas vidas. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que não são sem propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem propósito. Então, uma dificuldade tem propósito, uma situação na sua casa tem um propósito. E às vezes, essa galera, cara, o Muca, o Kaique, eu admiro demais. Os meninos também que serviram. Tem muita gente que eu conheço que não está servindo hoje, mas que eu admiro demais porque a gente conhece a história. E os caras estão tão com o coração acostumado em servir, que quando vai contar um testemunho nem sabe o que está fazendo. Só que quando a gente vai para a história, quando a gente vai ver para as entregas, para as renúncias que eles fazem, nós começamos a entender que, cara, não tem como servir a Cristo sem renúncia. Não tem como servir a Cristo sem entrega. E existem entregas diárias. E às vezes, igual você está sentado aqui, cara, eu dou glória a Deus, tem uns meninos que chegou aí 2, 3 da tarde, cara, para montar as cadeiras aqui, para montar o som, para deixar tudo certinho, com padrão de excelência para vocês, mas não apenas por vocês, mas por Cristo. Eles não estão servindo Isaac, eles estão servindo vocês, estão servindo cada um de nós, mas eles estão aqui por Cristo. E isso é um pouco do que eu quero te falar hoje. Eu quero que vocês abram em Atos capítulo 4, versículo 13. E às vezes, o que eu quero dizer hoje? Porque assim, às vezes não, o mal é tão compartilhado, né, gente? As coisas ruins é tão compartilhadas, são propagadas tão facilmente. Acontece uma situação difícil, acontece um problema, acontece um caos, já sai em todos os noticiários, sai em todas as redes sociais, e é propagado, a gente tem aquela fome de ver a notícia, o fulano que brigou com alguém, o fulano que matou alguém, e daí a gente vai ver a notícia, vai ver o contexto, e daí quando alguém posta alguma boa ação que fez, alguma atitude que fez, o que o mundo fala? Tá querendo se autopromover. Aí daí a gente fala lá, né, igual Mateus 6, que só a mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo quando você der esmola. Só que no começo desse capítulo, Jesus vai estar falando especificado sobre isso. Que você não faça para que receba a glória, porque receba uma recompensa dos homens, mas que receba a glória do Senhor. Que você faça como para o Senhor. Então é por isso que as boas obras elas precisam ser manifestas. É por isso que as boas obras elas precisam ser compartilhadas. Cara, eu sei que tem gente que está aqui hoje, cara, que foi uma batalha para estar aqui. E eu quero até conhecer você melhor. Porque através da sua vida eu vou ser edificado. Através da sua vida outra pessoa vai falar, cara, tá tudo bem comigo e eu não fui. Tá tudo bem comigo e eu não vou, eu não sirvo. E cara, tá passando uma situação, acontece isso de aqui e dali, e o cara tá indo, a pessoa tá indo, a menina tá indo. E eu quero dizer isso para vocês hoje. Em Atos 4, versículo 13. Tá dando para ler aí? Vocês querem que acenda a luz só para ler a Bíblia? Tá tudo certo? Então eu esqueci meu óculos. Vamos lá. Em Atos capítulo 4, obrigado. Em Atos capítulo 4, versículo 13 diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas olharam para Pedro, olharam para João, vendo que eles eram homens incapazes, mas mesmo assim o que eles estavam manifestando estava o quê? Refletindo Jesus. Continuando no versículo 17, diz assim, vamos pular para o versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus?
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E como eu acabei de falar para vocês, você percebe que os caras estavam manifestando Jesus, contando aquilo que eles conheceram de Jesus, aquilo que eles foram tocados de Jesus, e eles estavam compartilhando a palavra para todo ao redor da galera que não conhecia ainda essa história. E através da vida deles, através das pregações deles, as pessoas eram tocadas por Jesus, as pessoas eram alcançadas por Jesus. E eles estavam manifestando, e toda vez que tem alguém para manifestar a glória de Deus, o mundo quer sorratear. Então quando você vê uma situação de alguém, até na rua, vamos lá, vamos supor, a galera vai lá ajudar um enfermo, aí filma, pá. Só que assim, às vezes a gente já julga sem saber a intenção do coração. Às vezes o cara está tão feliz de postar aquilo que ele pode fazer, de ajudar alguém e tal, e a intenção do coração dele é falar, mano, vou celebrar o que eu estou fazendo. Só que as pessoas fazem? Ah, mas está fazendo para se vangloriar. Só que quando as situações são ruins, às vezes nós somos os primeiros a compartilhar. Vocês vão entender o que eu quero dizer, o que o Espírito Santo está ministrando sobre o meu coração, mas é que nós precisamos manifestar aquilo que vimos e ouvimos. Vocês precisam manifestar aquilo que vocês viram e aquilo que vocês têm ouvido, aquilo que Jesus tem falado no coração de vocês. Vocês não podem ser como uma terra que só recebe e não frutifica. Nem prepara isso, mas Jesus deixa fluir. Existe 3 tipos de terra. A terra boa, né? A terra boa é aquela que você planta e o negócio cresce. A pedra, aquela cheia de pedra ali que cresce, mas vai sufocada, a espinhosa. E nós precisamos ser a terra boa, que frutifica. As sementes que são lançadas aqui da palavra, tudo isso aqui é semente no seu coração. Tudo aquilo que foi lançado no acampamento, tudo é semente no seu coração. Tudo aquilo que Deus fala com você na sua casa, é semente no seu coração. Mas o que nós estamos fazendo com as sementes que estão sendo lançadas sobre nossos corações? Porque nós sabemos que para uma semente crescer, o que ela precisa? Ser cuidada, ser regada. E como que nós regamos uma semente? Vamos puxar para o lado espiritual aqui. Puxar para a nossa vida, pessoal. Como é que nós regamos uma semente que Jesus lançou sobre nossas vidas? Nos posicionando. Vivendo uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de busca, de constância, de oração. Ah, mas Isaac, eu não sou constante. Às vezes eu vou ler a Bíblia, às vezes eu estou lá em cima, às vezes eu estou lá embaixo, às vezes eu estou lá em cima, às vezes eu estou lá embaixo. Eu não consigo ser constante. Um dia eu estava falando isso com o Senhor, eu falei, Deus, eu não consigo ser constante. Parece que quanto mais eu tento, às vezes eu estou lá em cima, às vezes eu estou lá embaixo, às vezes eu estou bem demais, eu estou buscando pra caramba, às vezes eu estou buscando, Jesus, eu não quero buscar, mas estou aqui. E Jesus falou no meu coração, ser constante não é ser sempre forte, ser constante é não parar. Então a constância não é você sempre forte, se você ser sempre forte, a constância é você não parar. As situações vão se levantar, as dificuldades vão se levantar, as tentações vão se levantar. Uma hora ou outra você vai pecar, você vai falhar, porque vocês são pecadores, nós somos pecadores. Mas a constância é o quê? Eu posso tropeçar aqui, mas eu vou me levantar, Senhor, eu não vou viver caído. Jesus não te chamou para viver caído, e se você está caído nessa noite, Jesus quer te levantar. Jesus quer levantar você. Jesus quer te tirar desse... Meu Deus, Deus me deu uma visão aqui de pessoas que estão com pés na pedra de lodo, cara. Parece que toda vez que se levanta, esse estribucho cai, cara. Às vezes você é assim. Você tem se levantado e falou, Jesus, eu quero. Aí no outro dia, cai de novo. Só que o diabo é o seguinte, ele faz você cair. Ele te mostra a tentação, mas ele é primeiro te apontar. Só que Jesus está querendo tirar os seus pés do lodo. Jesus não quer que você caminhe com os seus pés em cima de uma rocha de lodo. Jesus tem terra firme para você. Jesus tem firme fundamento para Ele é o firme fundamento para você. Aleluia, Jesus. A intenção do seu coração vai dizer onde está o caminho, se o caminho que está no seu coração é certo ou errado. Às vezes nós vamos para a igreja e qual a intenção do nosso coração de ir para a igreja? Qual a intenção do nosso coração? De receber, de buscar algo? Eu digo para você que você não está errado. Mas o maior motivo de um culto é a entrega. E o que você tem para entregar hoje? À medida que nós nos conectamos na terra com o céu se conecta também com a terra.
À medida que o seu coração se conecta com o Senhor se conecta com você. Se achegai-vos a mim, eu vos achegarei a vós. A palavra do Senhor diz assim. Mas por que eu estou tão distante, Isaac? Por que eu não estou frutificando naquilo que Deus está semeando sobre minha vida? Porque você não tem andado perto, e Jesus te quer perto. Porque Jesus, quando você está perto de Jesus, você pode reclinar a sua cabeça, assim como João reclinou a cabeça em Jesus. Você pode repousar em Jesus. Você pode contar com Jesus. Quando você estiver enfermo, uma família estiver enferma, você pode falar: Jesus, ei, a família está enferma. Você está perto de Jesus. Você não está gritando: ei, filho de Davi. Você pode até ser hoje esse cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que você está distante, mas Jesus quer te chamar para perto hoje. Se você é esse que está precisando de uma cura hoje, numa vida sentimental, na vida espiritual, em alguma área da sua vida, Jesus quer te tirar de longe, quer te chamar para perto. Porque o chamado de Jesus é que você caminhe perto, em comunhão. Estou passando mais para frente do que Jesus estava me notando, mas amém. Cara, quero perguntar para vocês, de quem Jesus lavou os pés? De quem? Dos discípulos. O Espírito Santo estava falando isso comigo essa semana. De quem Jesus chamou na mesa e ceou? Fez a ceia ali. Quem que ele fez ali? Para quem? Os discípulos. Você entende que a multidão, ela até pode conhecer Jesus, mas se ela estiver longe, ela perde o acesso em algumas coisas. Ela deixa de viver algumas coisas. Não tem como você viver coisas extraordinárias no Senhor se você estiver longe. É perto de Jesus que você vai ser servido o pão, o vinho. É perto de Jesus que Ele vai lavar os seus pés. Você já imaginou, cara? Você já imaginou? Jesus. Jesus, cara. Você tem ideia desse nome? Você tem ideia de quem é Jesus, cara? Você tem ideia de quem é Jesus? O nome de Jesus tem poder, cara. Foi-lhe dado o poder acima de todos os nomes. Quando você invoca o nome de Jesus, você está invocando um poder sobrenatural que é acima de todas as coisas. Quando você fala, em nome de Jesus, eu declaro que em nome de Jesus a minha casa é salva. Cara, você está falando assim, poder de Deus, todo poderoso, vai sobre a minha casa, sobre a minha vida, porque o nome de Jesus tem poder. E quando você declara o nome dele, você está declarando o poder dele novamente, porque o poder dele está sobre o nome dele, está sobre ele. E Jesus, com todo o seu poder e glória, lavando os pés de pessoas como eu e como você. Você já imaginou? E daí eu quero mostrar para vocês entrar nesse contexto sobre quem é o nosso alvo, quem é a nossa referência. Quem é a tua referência hoje, cara? É aquele TikToker? É aquele, como é que fala? Aquele dos Instagram lá que é... Eu não sei, eu sou velho, gente, tô ficando velho algumas coisas aí. O influencer. É o influencer que você nem sabe a vida dele pessoal. Quem é a sua referência? Aquela pessoa que parece que sabe de tudo. Cara, essa semana, qual é a trend? A gente não estava nem preparado isso, mas amém. Qual é a trend que está acontecendo aí? Qual é a minha bênção? Cara, eu achei muito legal isso, né? Falar real, achei muito legal. Eu fui lá, vi a galera fazendo e tal. E daí eu achei engraçado, porque, cara, parece que é um negócio que conhece mesmo, né? Quem é que fez o qual é a minha bênção? Não precisa levantar a mão, tá? Dá uma piscada aí. Dá uma piscada, quero ver aí. Aí todo mundo piscou. Qual é a minha bênção? E sabe o que acontece? E daí eu fiz lá e tal. E eu fiz. Eu brincando assim tal, postei e falei, mano. E daí eu comecei a ver, né? Que tipo assim, eu comecei a entender. O Espírito Santo falou, olha assim, olha o Instagram. Aí comecei, qual é a minha bênção? Pá, e a galera maravilhada, tá ligado? A galera tava maravilhada, porque, uau, o ChatGPT sabe quem eu sou, mano. O ChatGPT, ele falou que vai acontecer isso, e os caras estavam firmados, mano. Pra mim era uma brincadeira, pros caras era verdade, cara. E daí o Espírito Santo falou, sabe o que acontece? Cara, quando nós não temos uma referência, quando nós não sabemos em quem nos apegar, qualquer coisa serve.
E lá em Provérbios vai dizer, nem preparei isso, mas glória a Deus, deixa fluir. Lá em Provérbios vai dizer, para quem está com sede, qualquer amargo é doce, cara. Qualquer coisinha que vem é doce, é bom. Ah, saciou minha sede, mesmo que a água seja salgada. Não, eu estou com sede, a água salgada para mim é ótimo. E às vezes nós estamos assim. Nós estamos sem uma referência, nós estamos sem um alvo. Nós estamos sem alguém, nós estamos tão longe de Deus, que para entender o nosso amanhã, o que Deus tem para nós precisamos de um chat GPT. Não é pesado isso? Não é pesado isso? Jesus está te chamando hoje para caminhar para mais perto. E quando nós caminhamos para perto, nós começamos a entender a identidade de Jesus. E quando nós entendemos a identidade de Jesus, nós entendemos o nosso propósito. E qual o maior propósito que nós temos aqui na terra? Um dos maiores propósitos que nós temos aqui na terra é servir. É servir, cara. E o Espírito Santo estava falando comigo essa semana, e daí eu abro o Instagram, pregação de servir. Eu abro, sei o que, servir. Eu falei, meu Deus do céu. Tem um algoritmo do céu ali que tá lançando aí um algoritmo do céu para mim, confirmando a palavra. E quando nós servimos alguém, quando nós estamos dispostos a servir, nós estamos nos parecendo com Cristo. Nós estamos caminhando com a intenção de Cristo. Nós estamos entregando o nosso melhor para alguém. Nós precisamos expor as boas novas para glorificar a Deus. As nossas vidas precisam apontar para Cristo. As nossas atitudes precisam apontar para Cristo. As nossas respostas precisam apontar para Cristo. Os discípulos ali no versículo 13 vai dizer que enquanto ele estava pregando e tal, os caras falam, quem é esses caras aí, velho? Tá louco? Mas uma coisa eu sei, eu vi Jesus, cara. E eles são parecidos, né, mano? Será que na sua escola, no seu ambiente de convívio, as pessoas olham para você e falam, cara, às vezes nem te conhecem, mas fala assim, mano, esse cara tem um negócio diferente, essa menina tem uma coisa diferente, ela tem um brilho diferente, tem algo diferente nela ali, mano. Ah, ela deve ser crente. Alguém já falou isso pra você? Você é crente? Já perguntaram isso pra você? É mó legal, né? Mó legal, cara. Isso é legal demais. E hoje nós estamos sentindo falta disso, porque às vezes nós estamos tanto querendo parecer com o mundo, com as coisas do mundo, que quais tem sido a referência das pessoas? Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você entende o que Paulo quer dizer, cara? Quando você olhar para Paulo, você vai falar, mano, Cristo. Aí você olha para Cristo, a palavra fala o quê? Não há como chegar ao Pai, a não ser pelo Filho. Não há como chegar a Deus, a não ser por Jesus. Se sua vida apontar para Jesus, as pessoas vão se direcionadas para Jesus. E se elas serem direcionadas para Jesus, elas são direcionadas para o Pai. E daí elas vão ser conectadas pelo Senhor. E elas vão ser tocadas pelo Senhor, elas vão ser curadas, elas vão ser salvas. Então se sua vida aponta para Cristo, a sua família vai ser salva, cara. O seu irmão vai ser salvo. O seu familiar, aquele que usa droga, que pratica vários pecados, vários erros, que está totalmente perdido, se eles olharem para Cristo e você, uma hora eles vão ser tocados tão profundamente, que eles falam, eu quero isso, cara. Eu quero isso. Nós precisamos viver com uma vida de intensidade, para que quando as pessoas olhem para nós, elas falem, eu quero isso, mano. O pastor Thiago pregou na quinta-feira até sobre isso, confirmando mais uma vez a palavra, que quando os caras estavam lá pregando, daqui a pouco chega um cara maravilhado com o que os discípulos estavam fazendo, curando e tal, salvando e tal, e daí ele falou, mano, quanto que vocês querem? Para eu pagar, porque eu quero isso aí que vocês têm. Só que aí é o que eu entro. Qual a intenção do seu coração de ter? A intenção é para que glorie a Deus ou para que glorie você? Se a intenção é que glorie você, você está no caminho errado. Mas se a intenção é que as pessoas conheçam a Jesus através de você, aí sim. E as pessoas precisam conhecer Jesus. Outro dia eu vi um meme, cara, que eles falavam assim, peraí, se quem não conhece Jesus é salvo, e quem conhece e não pratica, pode ir para o inferno? Então por que a gente tem que compartilhar? Deixa as pessoas saber, que daí elas vão ser salvas. Eu vi esse meme falando lá, né? E eu falei, cara,
Para o mundo pode até fazer sentido, né? Só que assim, o diabo ele não para de falar porque Jesus se calou. O diabo ele não para de falar se você parar de falar. O diabo ele continua martelando. E é por isso que hoje existem muitos satanistas. Existem vários caras da maçonaria. Existem vários caras entregando a alma por dinheiro. Por quê? Porque se você, como igreja, se calar, o mundo ele não para de falar. E é por isso que as pessoas estão vivendo perdidas, vazias, cara, sem referência. E você, como cristão, você precisa se posicionar e falar: cara, eis-me aqui. Se eu preciso de alguém, eis-me aqui, Jesus. Você precisa olhar como Jesus olhou. Você precisa amar como Jesus amou. Olhar para alguém e falar: cara, imagina, se as pessoas que estão sofrendo ao seu redor, que não conhecem a Cristo, e vocês sabem que só precisa de Cristo para elas serem transformadas e curadas, e elas verem isso em você, e elas serem tocadas através da sua vida. Imagina isso, cara. E não é difícil, cara. Talvez você chegou aqui e você é o maior pecador, a maior pecadora que está aqui, mas eu quero dizer para você: ei, Jesus te viu. E não é por conta do seu pecado que vai atrapalhar o propósito que Deus tem para a sua vida. Jesus venceu a morte. Jesus levou sobre si suas enfermidades e os seus pecados, cara. Então se você estiver conectado em Jesus, os seus pecados, cara, foram apagados. E já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, cara. Se você estiver em Cristo, cara, já era. E por isso que é muito perigoso, cara. É muito perigoso. E tem uma frase muito que eu carrego comigo, que é assim: não julga ninguém pelo pecado de ontem. Não julgue ninguém hoje pelo pecado de ontem. Você não sabe como é que foi a noite dele com o Senhor, se ele se arrependeu ou não. E às vezes tem pessoas que estão batendo em alguém que já se arrependeu. Só que, cara, você vai trocar ideia com Jesus. Porque quando Paulo perseguiu os cristãos, o que aconteceu com ele? Jesus se apareceu na frente e falou assim: ei Paulo, por que me persegues? Paulo podia falar: mano, estou perseguindo você não, Jesus, estou perseguindo os caras. Mas porque quando você persegue alguém que foi chamado por Cristo, você está perseguindo Jesus, porque é Jesus que levantou ele. Se alguém te perseguir e você estiver em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E já não há condenação sobre você. Então quem se levantar contra você está se levantando contra Jesus. Você está guardado. Você está guardado. E o Evangelho são as boas novas. E quais são as boas novas? Alguém sabe me dizer quais são as boas novas? Jesus te ama. É uma das boas novas. Jesus, cara. Agora vamos voltar novamente para Jesus. Perfeito. Criador de tudo. Amoroso. Conhece os seus pecados. Conhece o seu interior. Sabe o que você fez, deixou de fazer? Conhece o seu amanhã. Conhece as suas limitações. E Ele olha para você e fala: cara, eu te amo. A ponto de morrer na cruz por você. Para te salvar. Jesus. E mesmo assim, Ele te ama. Ele ama você, cara. Ah, mas eu pequei hoje. Para Jesus, cara, se você pecar hoje e se arrepender, e 1 minuto depois, Jesus não tem esse tempo de espera e falar: não, daqui a 1 semana eu te perdoo. Essa birra nós que temos, cara. Quando alguém te fere: não, eu não quero te perdoar agora não. Eu tô pegado com você ainda, não tô querendo nem olhar para sua cara. Só que Jesus não, cara. Se você se arrepender, Ele te perdoa hoje. Só que há um perigo, cara. Aí o perigo qual que é? Você pode pecar hoje e se arrepender. Amanhã você pode pecar novamente e se arrepender. Só que Jesus perdoa quem se arrepende, cara. Quem se arrepende? Aquele que confessa e deixa. Só que vai ter uma hora que, se você praticar os mesmos pecados, não vai haver mais arrependimento. Vai haver só remorso. E Jesus só perdoa quem se arrepende. E corre o risco de você não ser perdoado. Porque já não há mais arrependimento no seu coração. O pecado já se tornou um hábito na sua vida. E é por isso que nós não podemos deixar que o pecado se torne um hábito nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Eu falei sobre o Ele te ama, né? As boas novas também. Jesus, Ele se entregou por você. Ele levou os seus pecados.
Ele levou as suas enfermidades, Ele levou as suas dores. Então, a segunda boa nova, cara, independente de qualquer situação, em Cristo você tem salvação, em Cristo você tem perdão, em Cristo você tem o alcance com Deus. Antes os caras que iam se conectar com o Senhor, eles não conseguiam, eles tinham que entrar num santuário, e daí eles iam com a corda no pé. Vocês sabiam disso? Porque era tão forte eles se conectar com o Senhor, que às vezes se o cara tivesse em pecado, quando ele chega e subia em cima do altar, ele morria, cara. Aí daí os caras cutucavam o pé assim, se não se mexer, esse aqui estava morto, aí puxava. Hoje, com os pecados, Jesus, Ele nos conectou com o Senhor, e nós podemos buscar o Senhor e falar: Deus, me perdoa, Deus, é isso. E mesmo que não seja para confessar pecado, seja para pedir alguma coisa, você ainda continua sendo pecador, e mesmo assim, você tem livre acesso ao Pai, por conta de Jesus, e você pode pedir, você pode falar com Ele. A terceira boa nova, Ele salva, e Ele pode mudar a sua vida, e te usar para abençoar vidas, para salvar vidas. Aquilo que te condenava, já não te condena mais. E hoje Jesus pode te fazer alguém que era perseguidor, alguém que caminhava no erro, para ser alguém que ganha vidas, que salva vidas. Deus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar todo o cenário, o contexto da sua vida, do seu interior. Talvez você se sinta o maior fracassado, o maior fraco daqui. Mas se você chamar Jesus para perto, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a mentalidade, a sua mentalidade. E daí eu entro na segunda parte. Aleluia, Jesus. As suas atitudes, as suas respostas, a sua transformação e o que Jesus fez na sua vida serão as boas novas que o mundo precisa ver e ouvir. Quando as pessoas verem que você mudou em uma situação, no modo de falar, numa atitude, na atitude que você tomava, não toma mais, alguma coisa que você mudou, isso vai manifestar a Cristo, cara. E daí as pessoas também vão querer isso. Você que bebia, não bebe mais, porque Jesus pode te curar desse vício. Você que fuma, ei, Jesus pode te curar desse vício. Se você se conectar a Ele, Ele vai te curar. Se você buscar, você vai encontrar. E através disso, as pessoas vão falar: mano, eu também sou louco para parar de fumar, parar de beber, eu não consigo. Só que, cara, o cara foi para a igreja, o cara buscou o Senhor, ele foi curado. Então, mano, existe um caminho. E Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E a sua vida precisa apontar para o caminho que é Jesus. Você não pode mais ser um cristão 007, mano. Porque essa é uma missão impossível para o cristão. Ser um cristão 007 é uma missão impossível para um cristão. Qual é o cristão 007? Aquele que anda em secreto ali, cara. E ninguém vê, ninguém percebe que ele é crente. Ele tenta se disfarçar ao máximo para ninguém entender que ele é crente. Ele às vezes se veste como uma pessoa, fala com uma pessoa, fala palavrão. Cara, você não pode. Por que eu estou pregando isso hoje? Porque Deus está me apontando para algo que está para acontecer. E acontecer aqui no Sarsos, acontecer aqui no Brasil. Que é o quê? Se a gente não se posicionar agora, cara, corre um grande risco de a gente cair amanhã. Porque as tribulações a cada dia vão aumentar. As dificuldades vão a cada dia aumentar. As tentações vão a cada dia aumentar. As distrações a cada dia vão aumentar. Você percebe aí? Quanto tempo você fica no Instagram, no Facebook? Facebook eu acho que é só eu que uso, né? Eu sou velho. Tu usa também? Tu também é velho, né, Tainá? Instagram, TikTok. E quantas vezes a gente fica tanto tempo ali? Distrações, cara. E nas distrações você é roubado. Nas distrações você é tomado. Quem anda distraído é roubado, cara. Você anda na rua ali. Você está com o celular aqui moscando aqui, né? Em Guarujá. Né, Tainá? Eu falo de Guarujá porque é referência. Quem é de Guarujá? Quem me perdoa, mas você é de Guarujá, né, velho? Mas você me entende. Você anda com o celular você moscando, você, cara, corre o risco de você não encontrar mais ele. Isso acontece isso com a nossa vida também. Se você andar moscando com aquilo que Jesus está te apontando e você não se posicionar, cara, você vai ser roubado.
diabo vai tirar o que você tem, e aquilo que era para fluir na sua vida não vai fluir mais. Ou você é, ou você não é. Em Mateus 5,13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É isso que o diabo quer fazer na sua vida. É isso que o diabo quer fazer na sua vida. Ele vai tentar tirar o sabor de Jesus de você, a ponto das pessoas começarem a pisar em você, porque ele quer tirar o valor que você tem. Você não tem um preço, você tem um valor, e esse valor foi pago lá na cruz pela sua vida. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. E por que você fala isso, Isaac? Porque fizeram isso com as pessoas pecadoras. Lá na Bíblia vai relatar: a mulher adúltera pecou, perdeu o sabor. O que as pessoas iam fazer? Apedrejá-las. Mas quando elas encontraram Cristo, ela foi salva. Ela recebeu o norte. Ei, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. E aí Jesus está te chamando para isso hoje. E eu entro na segunda parte da mensagem, que é, já estou terminando. Como eu posso ser alguém que salga o mundo? Seguindo os passos de Jesus. Qual é os passos de Jesus? Um dos passos de Jesus é servir. O reino sempre foi sobre servir e não ser visto. O reino sempre foi sobre alguém que se entregou e não alguém que reteve. O reino é sobre sacrifício. O reino é sobre alguém que, sendo o maior, lavou os pés dos que serviam e que nos deu o poder para fazer coisas maiores do que ele fez. Ele mesmo relata isso no versículo dele. Jesus, ele não tem uma crise de identidade, cara. Ele falou: cara, eu quero que vocês façam coisas maiores ainda do que eu fiz. Vocês vão fazer coisas maiores em meu nome ainda. Ah é? Eu preguei para 2.000, vocês vão pregar para 3.000. Ah é? Eu andei sobre as águas, você vai voar. Jesus tem coisas maiores para você. E o reino é isso, o reino é sobre entrega, mas também vai ter sobre sacrifício. Jesus mostrou qual era o sacrifício. Qual era o sacrifício que Jesus precisou fazer? Se diminuir. Ele retirou a sua glória para se diminuir, para se tornar como um de nós, tomar as nossas dores, nos entender. E o sacrifício, negar a si mesmo, tomar a cruz e cumprir o propósito de Cristo, te salvar, cara. Ele te serviu. E qual é o nosso propósito? Servi-lo. Servir. Existe uma linha aqui, ó. Servir. Ame a Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então o que Jesus está apontando? Ei, sirva a Deus, mas também sirva o seu próximo. E quando nós entendemos isso, cara, nós entendemos o contexto de toda a mensagem de Cristo. E nós precisamos fazer Jesus conhecido. Sarces, para tudo que nós estamos prestes a viver, Jesus está chamando de quem está disposto e disponível para servir. Ele está te chamando, cara. Quem é que está disposto e disponível aqui? Levante a mão para o Senhor aí. Você realmente está disposto e disponível para o Senhor? Cara, independente das suas dificuldades, das suas limitações, Jesus acredita em você. Jesus acredita em você. Jesus acredita em vocês. Jesus acredita em você, cara. E não é o seu presente que vai mudar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não é a sua situação atual que vai mudar, atrapalhar o que Jesus pode fazer na sua vida. Você pode ser o maior pecador aqui, mas Jesus pode mudar a sua vida e te fazer um ganhador de almas, cara. De tantas pessoas que caminhavam ao redor de Jesus, por que só 12 discípulos, cara? Era tantas pessoas que estavam ao redor, mas por que só 12? Porque é os 12 que caminhavam perto, cara. Recebia às vezes umas palavras duras, mas, cara, para onde eu irei? Para onde eu irei, Jesus, se só tu tens a palavra de vida eterna? É doído às vezes, é dolorido, é. Às vezes o Senhor fala algumas coisas que, cara, me dói. Mas Jesus, eu estou fazendo o meu melhor, o Senhor quer que eu faça mais. Mas Jesus, eu estou fazendo isso, você quer que eu faça mais? Às vezes dói, às vezes Jesus vai num confronto com a gente, mas porque Ele sabe o potencial que Ele colocou em você. E o potencial maior que você pode ter é Jesus, cara. Normalmente, Jesus sempre vai te chamar para coisa que é sempre maior do que você. Então não olhe para a sua limitação. Ah, eu sou tímido. Ah, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar direito.
Normalmente Jesus vai chamar você mesmo. Os improváveis. Ah, mas eu sou desanimado. Eu não sei nem, eu não gosto nem de pular, de dançar, essas coisas eu nem gosto. Mas na sua identidade, Jesus vai te chamar. E através da sua vida, Ele vai tocar pessoas que são iguais a você. Jesus fez pessoas diferentes, semelhantes a Ele, para glorificar a Ele e para tocar vidas que são igual a vocês também, mano. Então não olhe para você pensando que você é incapaz, porque Jesus te faz capaz. John Wesley disse: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo, cara. Jesus precisou de 12. John Wesley era humano, né, cara? O cara precisou de 100. Mas para abalar o mundo, quantas pessoas tem no mundo? Alguém sabe me dizer aí? Milhões, bilhões? Imagina. Naquele tempo acho que era menos, né? Claro. Mas se fosse o Murilo naquele tempo, o povo tava povoado lá. Se ele tem 4 hoje nos dias atuais, antes ele ia ter uns 20. Esse é um Abraão lá, pai de multidões. E Jesus lavou os pés dos discípulos, para que eles tivessem parte com Ele. Jesus quer que você tenha parte com Ele. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele falou, e Pedro falou, se negou, né? Não, você lava meus pés? Normalmente quem lava os pés era os menores. É o menor que lava para o pé do maior. E Jesus automaticamente falou, velho, esse negócio de orgulho não é comigo não, velho. Eu quero te apontar o caminho. Para quem Jesus preparou a mesa, serviu a ceia para os discípulos. E mesa simboliza a comunhão. Para quem está caminhando com Jesus, perto de Jesus, Ele vai sempre preparar uma mesa, porque Ele quer ter comunhão com você. E quando nós temos comunhão, nós temos propósito, nós não estamos perdidos, cara. Talvez você está perdido porque você não está tendo comunhão com Jesus. Cara, tem coisas que Deus me fala que é pro ano que vem. Deus está me falando hoje. Não fala o dia exato, o horário exato, mas Ele fala, mano, é isso, isso, isso. Eu falo, tá, não estou vendo nada, é uma situação que não estou vendo situação nenhuma. Estou vendo uma nuvem com a mão tamanho de uma mão de um homem. Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. E esse é o sinal, cara. Às vezes os pequenos sinais é o que, se você estiver em comunhão com o Senhor, conectado no Senhor, vai ser um pequeno sinal. Você vai entender, cara, é isso. Pode chover, vai vir uma chuva forte, cara. Vai vir, eita, Ivan. Vai vir uma chuva forte de bênção, de alegria, de paz sobre minha casa, sobre minha família. Eu já estou vendo já, Deus está mostrando já. Está tudo difícil aqui, está terra seca aqui. Está tudo, cara, minha família está toda destruída. Meus pais estão querendo se divorciar. Ah, meu irmão está querendo sair de casa. Minha irmã já não sabe quem é mais. Ela está querendo fazer alguma coisa que nada a ver com ela. Está totalmente perdida. Peraí, deixa eu olhar para Deus. Obrigado, Jesus. Vai acontecer alguma coisa. Não tem como, cara, você está em Cristo e não acontecer alguma coisa. Pode demorar 4 dias, pode feder o morto, mas Jesus vai entrar em providência. Às vezes vai ter situações que Deus vai permitir que aconteça. Vai feder, cara. Às vezes é um casamento destruído dos seus pais. Às vezes Deus vai permitir que aconteça aquela briga, aquela contenda. Mas se você estiver em Cristo, cara, você pode falar, Jesus, aquele seu amigo lá, Lázaro morreu. E Jesus no tempo certo ele vai vir, cara. Mano, pode pôr de pé. Não que eu falando para vocês, estou falando da palavra. E Lázaro sai para fora. Ele vai viver. A mesma coisa na sua casa. Ei, a situação que aconteceu na sua casa pode demorar alguns dias, mas Jesus vai intervir. Ele nunca deixa um filho seu desamparado. A palavra do Senhor diz isso. E partindo para o final aqui já. Jesus tem comunhão com quem serve, cara. E, cara, para tudo que Deus tem para fazer nos Sarsas, Deus está procurando os dispostos disponíveis, cara. Com o coração disposto, disponível. Você às vezes pode ser disposto, mas se você não estiver disponível, cara. Às vezes você está disponível, mas se você não estiver disposto, as duas coisas precisam caminhar junto. Ser disposto e ser disponível. E quando você estiver disposto, disponível, cara, você vai ver coisas muito maiores do que você imaginou, porque Jesus vai te fazer viver. Cara, os discípulos eram dispostos, disponíveis para abrir mão de
tudo e propagar o evangelho a todas as pessoas. E o tema da mensagem: eles precisam saber. Na semana passada, eu estava falando, Deus, mas qual que é o tema da mensagem? Eu sei que o Senhor quer que eu pregue nesse sábado, mas qual que é o tema? Ele falou assim, Isaac, eles precisam saber. E quando essa mensagem começou a queimar no meu coração, eles precisam saber, eles precisam saber, eles precisam saber. Mas eles quem? Vocês, o mundo. O mundo precisa saber quem é Jesus, cara. E quem é que Deus quer usar? Você. Eles precisam saber que a situação dele não é o fim, que a situação na casa dele não é o fim. Eles precisam saber que Jesus, ele pode mudar toda a situação. A sua casa precisa saber, a sua família precisa saber, a sua escola precisa saber, o seu trabalho precisa saber. Eles precisam saber que existe um Jesus que pode mudar todo o contexto, todo o cenário. Jesus que pode curar, que pode salvar, e vai ser através da sua vida. Eles precisam saber que na entrega de Jesus na cruz houve amor, mas também houve dor. Houve entrega, houve renúncia, houve sacrifício, para que todos soubessem que há um caminho de salvação, cara. E qual é o caminho, cara? Qual é o caminho? Quem pode me dizer qual é o caminho? Luiz. Jesus. Quero que eu vou perguntar essa pergunta aqui, eu vou contar até 3. E quando eu falar 3, eu quero que você fale bem forte o nome do caminho. Qual é o caminho? 1, 2, 3. Ah, mas vocês estão aí. Como é que eles precisam saber? Você está desanimado por falar, cara? Nem eu quase ouvi aqui. De novo. Eles precisam saber, cara. Qual é o caminho? 1, 2, 3. Eles precisam saber, cara. E na força de quanto você falar, cara, mais pessoas vão ouvir. E daí eles vão conhecer Jesus, cara. Quem é que conhece Jesus? Quem é que caminha com Jesus? Não é maravilhoso, cara? Saber que você tem alguém que você pode contar, alguém que você pode caminhar, alguém que cura suas feridas, alguém que conhece suas dores, alguém que te entende como ninguém te entende, alguém que entende a raiz do seu problema e não te julga pela aparência dele, alguém que olha e que fala, mano, tá fazendo tudo isso, mas eu sei onde é e eu quero curar. É essa raiz aqui, né? É um erro, é um abuso, é algo que fizeram, é uma palavra mal lançada dos pais. Eu sei, eu quero curar essa aqui, essa paternidade. Eu quero entrar nessa paternidade ferida. E os pais que brigavam quando era pequeno e por isso tem essa reação, cara, eu entendo ele, mas eu quero curar. Jesus te entende e Ele quer colocar luz sobre a sua vida. E quando Ele colocar luz sobre a sua vida, Ele vai para te curar, para te limpar, para te reerguer. E quando Ele coloca a luz sobre você, cara, além disso, Ele vai fazer brilhar a luz dele sobre a sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, eu quero isso. E elas vão encontrar Jesus. E essa é a nossa missão, que elas encontrem Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Deus está chamando nessa noite quem está disposto a mudar de vida, a ser transformado por Jesus e disposto a servir o reino. Hoje eu quero que você se coloque de pé agora nesse momento. O louvor pode vir, vai falar subir mais aqui embaixo. Quero que você se coloque de pé. Gabi, pode trazer aqui, por favor. Cara, a Tainá estava falando aqui dos dízimos e ofertas e completou tudo aquilo que Deus estava falando comigo também no meu coração. A mulher, ela pegou um bálsamo, entregou nos pés de Jesus, assim, derramou tudo aos pés de Jesus. E ela ungiu Jesus para aquilo que estava para acontecer. E Jesus o que tinha feito? Lavado os pés dos discípulos. Eu acredito que esse sinal era, cara, eu estou lavando os seus pés, porque você vai continuar aquilo que eu comecei. Eu estou lavando os seus pés, porque eu estou colocando sobre você a responsabilidade de continuar aquilo que eu comecei. E Jesus hoje, Ele quer lavar os pés daqueles que estão dispostos, disponíveis para tudo que Deus tem para fazer. Eu quero chamar o staff aqui do Sarsas e o staff do acampamento, na verdade, primeiro aqui, porque eu quero lavar os pés de cada um de vocês. O louvor pode começar a rolar daqui a pouquinho. Primeiro eu quero chamar a galera que serve Beto.
preciso ser desse aqui, eu quero lavar os seus pés, cara. E eu quero lavar os seus pés, você que tem esse desejo, está disposto a propagar o Evangelho, a continuar aquilo que Jesus começou. Porque eu quero dizer para você, existe uma promessa sobre os Sarsas. Acho que poucos aqui até possam saber, os mais antigos aqui possam saber. E eu olho essa promessa e eu me apego nas promessas. E sabe qual é uma das promessas que os Sarsas têm? Que esse salão aqui vai ser só dos Sarsas. Cara, foi mais de uma pessoa falando, Nicolas, tô errado? Cadê o Nicolas? Nicolas tá mais... Muca, tá errado? Foi um monte de pessoa falando isso, né? Pessoas que nem se conhecem, nem ouviram isso. Falaram isso, cara. E quando eu olho pro Sarsas, eu falo, cara, não tem como. Vai acontecer, cara. Se Jesus falou, vai acontecer, mano. Se Jesus falou, vai acontecer. E se sinta pertencente daquilo que Jesus está para fazer. Em breve, logo em breve, grava o que eu estou falando aqui. Logo em breve, esse lugar aqui vai estar lotado, e não para minha glória, não para a glória de ninguém aqui. Pode ser que Deus me leve até para outro lugar, não sei, Deus tem um propósito dele. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor. Enquanto você estiver aqui, faça o seu melhor. Porque a gente não está aqui para lotar a igreja, a gente está aqui para lotar o céu. A nossa missão não é lotar uma igreja, não é ser conhecido no Instagram, não é ter vários seguidores. Nossa missão é fazê-lo conhecido. E à medida que nós fazemos ele conhecido, as pessoas são salvas, elas são libertas, elas começam a viver um novo modo de vida. Jesus começa a transformar a vida delas. E Jesus está te levantando hoje para isso, para propagar o Evangelho. Jesus te olha hoje. Alguém sabe me dizer para quem Jesus se revelou primeiramente? Como o Cristo, como o Salvador? Para quem? Para uma mulher no tanque, cara. Uma mulher que já teve 7 maridos, cara. 6 maridos. 6 maridos, cara. Você entendeu que Jesus se revelou? E a Bíblia diz que Jesus começa a se revelar para ela como Cristo, alguém que pode salvar e mudar a vida dela. Jesus era o 7º que ela podia casar, e 7º simboliza o número da perfeição, porque Jesus é perfeito. E aquela mulher maravilhada, porque foi encontrada por Jesus, foi tocada por Jesus, o que ela fez? Ela correu pro bairro dela, cara. Ela correu para a cidade dela e falou: ei, mano, é isso, Deus fez isso, aquele Jesus, isso, ele é o Salvador e tal. Ele começou a propagar. E a Bíblia diz o quê? Que uma multidão, olhando a transformação da vida dela, o que Jesus fez com a vida dela. Eles falaram: eu quero conhecer esse Jesus, mano. Eu quero conhecer esse Jesus, porque aquela mulher falou tal coisa lá e eu tô vindo aqui. E a Bíblia diz que uma multidão chegou. Uma multidão daquela mulher que pregou chegou lá aos pés de Jesus e foram tocados por Jesus. Então não importa se você é essa mulher ou se você é essa pessoa incapaz ou não, mas Jesus está te chamando hoje, porque Ele tem propósito na sua vida. Ele tem um chamado muito maior do que você. Jesus hoje Ele está querendo te levantar. E eu quero fazer isso bem breve. Eu quero chamar primeiro o staff do acampamento, depois os staff daqui, e você também pode se colocar na fila. Você que está com o coração disposto a servir o reino, pode ser que você não seja nem daqui, mas seja na sua igreja, que você venha aqui na frente, porque a gente quer lavar os seus pés. Amém?